Este podcast é um oferecimento. Mais Cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. É isso aí, estamos aqui em mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Mais uma vez ao meu lado, grande Pastor Ronaldo. Aí, Gabriel, vamos junto nessa, hein, Gabriel? Vamos junto, mais um episódio muito especial. Muito especial. Hoje a gente vai falar de um assunto que tá assim, todo mundo comenta, todo mundo quer saber, todo mundo quer perguntar. Então, de repente, é um bom momento para as pessoas interagirem aí. Para interagir, o que a pessoa tem que fazer, Gabriel? Primeiro, dá um like. Dá um like já, né? Já dá um like, Já porque vai ser bom, like. vai ser bom, vai ser bom. Vai ser bom. E a pessoa não vai se arrepender do like. Compartilha, porque o que a gente vai aprender hoje aqui, a gente tem que compartilhar. Compartilhar. O que é bom a gente compartilha, né? E já vai comentando aí o que você tá achando do episódio. Sim. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental, sobre autoliderança, como que você lidera suas emoções. Você que é líder aí, tem seus liderados, diferentes gerações talvez na sua equipe, ou a gente fala muito, né, pai, que a vida do líder é desafiadora, né? Tem Por exemplo, eu tô meio difíceis. ansioso aqui, Gabriel. O que será essa questão? Como que a gente pode resolver isso aí? Estamos recebendo aqui hoje a doutora Dani, psiquiatra. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Isso aí, show de bola. Bom, sim, tem várias perguntas aqui, mas a que eu queria começar é como que um líder, né, ali dentro ali da sua equipe, dos seus liderados, ele pode, assim, usar, né, para reconhecer pontos fortes e fracos emocionais ali. Como que ele identifica, assim, tanto nele ou na equipe, assim, olha, esses aqui são os nossos pontos fortes, esses aqui são os nossos pontos fracos. Como que faz essa leitura, que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que é uma pergunta, assim, interessante, porque, assim, para você conseguir entender do outro, primeiro de tudo, você tem que começar a se entender, o que já não é fácil, né? O autoconhecimento, eu falo assim, é a base de tudo. Na fé, a gente busca muito, né? Quando você sabe de quem você é filho, de onde você vem, de qual família que você vem, tudo é importante. Então, assim, para você ter uma liderar o seu dia a dia, autoliderança, liderar outras pessoas, primeiro de tudo, você tem que saber se liderar, né? Legal. E para se liderar, você tem que se conhecer muito. Então, às vezes você tem que ter um auxílio de alguém que possa te ajudar nisso, um profissional da psicologia, né? Mesmo, a psiquiatria já entra dentro do quadro quando você já tem uma patologia, quando você já tem um sofrimento dentro de uma emoção que está trazendo já sofrimento, né? Mas, então, quando você tem um conhecimento das suas emoções, dos seus comportamentos, das suas reações, né? Do que você pensa, porque às vezes você veio de uma família que não te ensinou nada disso, não conseguiu, ou você só está repetindo aquilo que você aprendeu, mas realmente aquilo é você, né? Então, o autoconhecimento, para você liderar o outro, você tem que entender o que é meu, o que é do outro, né? Até onde ele pode ir, até onde eu posso ir. Então, saber quando eu digo não, saber até aonde eu posso ir, saber o que eu estou sentindo, as nossas reações, né? Para o professor falar, eu tô ansioso, eu fiquei um pouco, né, ansiosa, olha muita câmera, então você fala assim, nossa, peraí, mas eu tô ansiosa, meu corpo tá mandando uma mensagem, tá sentindo um batimento cardíaco acelerado, você fica um pouco mais vermelho, ou você fica com dor de estômago, cada um tem uma reação, mas assim, você entender, isso é uma emoção, não é realmente a realidade, o que está acontecendo? Poxa, é algo novo, então isso você começa a ter uma conversa interna. E você ter a possibilidade dessa conversa interna depende de você estar, às vezes, tranquilo para isso em alguns momentos. Você ter aquele momento de oração, meditação, de relaxamento, para você poder, sabe, conseguir sair um pouco de cena. Senão você faz tudo muito atropelado. E esse mundo está muito atropelado. Tudo muito corrido. É um mundo muito dinâmico, né? Então, eu acho que, não sei se... Uma curiosidade que eu tenho, Gabriel, que até ajuda, as pessoas estão começando a fazer pergunta, porque você começa a falar, eu sei que a pessoa fala, é mesmo, pensei nisso e tal. Uma vez eu ouvi dizer, você estava falando sobre emoções, que as pessoas dizem assim, eu estou deprimida. Aí outra pessoa, não,
Peraí, você tá deprimido ou tá triste, né? Sim. Tem uma hora que você tem um pouquinho mais de cortisol ali, né, do Gabriel, trabalhando. Qual que é a diferença de uma simples preocupação para você realmente estar ansioso? Como é que a pessoa faz essa leitura aqui? Em que ponto ela está até... Você está falando de a pessoa saber se Sim. entender. Porque eu acho que tem um momento que você pode conversar com um amigo, tal, e já se desfaz. Mas tem momentos que são distúrbios tão sérios que você tem que procurar um profissional. Como é que eu sei diferenciar E isso? é interessante, porque assim, se você fala de ansiedade e depressão, você tem quadros da medicina, quadros clínicos, outras doenças que não são psiquiátricas, que mimetizam sintomas. Então, por exemplo, eu tenho um problema na tireoide. Às vezes eu vou ter um ataque cardíaco, então eu vou ter um aumento de batimento cardíaco, vou ficar mais sudoreico, vou começar a tremer. Poxa, isso não lembra ansiedade? Às vezes você já ficou ansioso alguma vez quando estava no avião ou quando estava numa questão mais de altura. Cada um tem, né, as suas questões. Então, primeiro de tudo, você tem que descartar também causas clínicas, né? Se você tem um quadro que está em excesso. Aí entra, eu acho que a resposta da sua pergunta. Quando você tem emoções, pensamentos, que você se preocupa um pouco, faz parte. A ansiedade, ela é boa. A ansiedade, ela nos faz movimentar. Nós somos, de alguma forma aqui, tivemos lá atrás antepassados que, de alguma forma, se precaveram, se cuidaram, né? Evolução, enfim, nossa, senão todo mundo ia morrer. Vou lá, não tenho medo do bicho, do animal. Então, assim, mas a ansiedade, quando você começa a se preocupar a ponto de você alterar o sono, alterar os seus relacionamentos pessoais, você começa a ter perda do apetite, começa a ter dificuldade em trabalhar, porque você consegue só pensar naquilo que te gera, às vezes, uma preocupação, uma antecipação catastrófica. Vários outros, muita tensão, muita dor, começa às vezes a ter aumento de pressão. Tem paciente que chega no consultório, meu cardiologista pediu para eu vir aqui, mas eu não acho que eu tô ansioso. Aí você vai buscando, você vai tentando entender por quê. Não tem o autoconhecimento, só vive a vida. Só que o corpo sente. Então, aumenta a pressão, começa a ter distúrbios gastrointestinais, tá, né? É um padrão muito irregular. Começa a comer demais, engordar ou parar de comer. E isso começa a interferir no dia a dia. Então, a depressão também, a gente teria mais ou menos algo nesse sentido. É uma tristeza ao ponto de te prejudicar em afazeres do dia a dia, nas suas atividades laborais, nas suas amizades. Você começa a se isolar. Então, todos nós temos momentos de tristeza. Às vezes a gente precisa, inclusive, eu falo, depois de um quadro viral, ou passou alguma situação, uma perda, um luto, uma perda de um emprego, você tem que se... Eu brinco, né? Vai pra caverna um pouco. O seu corpo pede, ele fala assim, olha, se aquieta. Vai pra caverna, fica ali. E às vezes essa caverna é essa tristeza. E é um tempo, um período necessário. Só que a gente tá nesse mundo que não para e que a gente não se permite entender que, poxa, eu tô ansioso. Eu tô triste. Tá tudo certo, mas por quê? É o que eu falei, né? Chego aqui, mas tem por que eu estar ansiosa ao ponto de eu ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade? Não, é normal. Então, é você conhecer até onde você vai, até o que, né? E se conhecendo, eu acho que entra dentro disso, então. Legal. E assim, a gente fala muito das diferenças geracionais, né, também, né? Eu queria entender, assim, até no seu trabalho, no seu dia a dia, se sua percepção, assim, identifica que a nossa geração atual agora é mais ansiosa ou não, ou... É mais ansiosa porque a gente tem algo que hoje, né, por exemplo, essa questão dos eletrônicos estarem sendo proibidos na escola. Eu estava vendo até uma reportagem falando o quanto que isso está mudando, que está sendo bom para as crianças. Elas não acham muito não, mas é bom porque você tem a comunicação. Antes a gente não tinha isso daqui. Você não tinha livros, você buscava no livro, você esperava o episódio da novela, o episódio do filme, ir na locadora, buscar o filme. Hoje, você tem tudo, a todo momento. A criança, ela já aprende que no Google, e quanto a gente não faz isso? Eu sou de uma geração já, né, que procurava, mas hoje, às vezes, eu não tenho esse... Não, peraí, eu vou esperar um pouco. Não, imediato. E isso faz com que a gente, que as pessoas, o cérebro funcione mais rápido, começa a ter mais liberação de cortisol, você vive num mundo mais tenso, estressado, e é bom, mas o tempo todo é a questão. Complicado. Por isso que você precisa ter momentos de quietude, momentos, né, que aí eu acho que depois a gente vai conversar um pouquinho mais como, acho que, melhorar, né, essa tensão nossa do dia a dia. Tô achando muito interessante, que eu acho que a nossa audiência aí, Gabriel, tá aprendendo a lidar também. É como se
se autodiagnosticar um pouquinho, né? Não, É. claro, não fazer isso como um profissional faz. Mas ele, só essas O dicas autoconhecimento, né, aqui, que ela né? falou. Peraí, se eu tô triste, mas eu tô triste por quê? Peraí, o meu coração tá acelerado, mas tá acelerado por quê, né? Por isso que é bom sempre estar regularmente vendo suas taxas de saúde, né, doutora? Sim. Porque a gente pode pensar que é um mal e é outro mal, né? Sim. Interessante saber, Isso é Gabriel. autocuidado, é importante, o autocuidar, né? Sim. Da saúde também, Uhum. das taxas, do que come. Tem gente que chega, aí você vai ver, tá tomando um suplemento que o vizinho falou, ou tá tomando um negócio que o vizinho Sim. falou, que alguém passou, Sim. isso é bom pra mim, hoje Viu no estamos numa TikTok. era. Viu no TikTok, viu em qualquer lugar. E não sabe se aquilo pra ele Vai é fazer bem, né? ruim. Então, pra alguns, cafeína, eu durmo super bem se eu tomo café depois das 5, 6 da tarde. Tem gente que até 2 da tarde, às vezes não pode tomar. E o Uhum. cérebro funciona de um jeito muito diferente. Isso é autoconhecimento. Isso é autocuidado quando você sabe e você não faz, né? Se você tem um Uhum. problema com a lactose, ou com glúten, ou com qualquer outro alimento que você sabe que você não se sente bem, você vai colocar pra dentro? Não, é autocuidado. Então, o autocuidado é isso. Então, você vai no médico, busca ver se tá tudo certo, cuida da saúde, cuida disso que Deus nos deu, né? E, Gabriel, começar a falar em comida aqui, Gabriel, e o sorvete que a gente É, a tanto gente gosta, tanto vamos ter gosta que de um parar de tomar um sorvetinho por causa do Não, de açúcar, vez em gordura. quando, não, de vez em quando. Eu falo assim, lógico, se tem uma recomendação médica por um tempo ali, agora faz exercício. Eu acho que a gente tem que ter esses momentos de prazer também, né? Então, um Sim. sorvetinho, lógico, não precisa tomar aquele sorvete com aquela calda gigante, ou se for só de vez em quando. Porque é ter relacionamento, né? Vai tomar um sorvete, não vai sozinho, Sim. geralmente, Aham, né? aham. É um momento muito agradável, né? A vida do líder, ela imprime desafios, dificuldades, às vezes algumas perdas, e é necessário ter essa resiliência, né, para continuar. E de que maneira, né, o líder ele pode assim cultivar essa resiliência, assim, de entender que talvez foi um momento, foi mais um desafio, porque muitas vezes algumas situações fazem a gente querer desistir, né, ou até desanimar e jogar tudo. Como continuar assim diante dos desafios? Nossa, como continuar diante dos desafios? Primeiro, você tem que estar bem para isso, você precisa ter pessoas à sua volta. Eu falo sempre assim, a rede de apoio, a gente fala que é muito importante. Às vezes, pessoas, bons conselheiros, né? Isso é legal. Pessoas que podem te aconselhar naquele momento, porque às vezes aquele é o teu repertório. Você vê que aquilo é um desafio, poxa, mas eu não vou sair, mas você nunca esteve numa situação daquela. E o que você viveu lá atrás, né? O que você aprendeu dos seus pais, né? Porque o que a gente tem geralmente é aquilo que a gente recebeu da nossa família, né? Ou do meio que a gente vive. Então, se você começa a ter pessoas próximas que te possam trazer, poxa, formas diferentes de pensar, o psicólogo ajuda muito nesse ponto, ler. Ter literaturas, né? A gente é parecido com aquelas pessoas que a gente mais está próximo, a leitura também faz parte disso. A gente acaba vendo biografias, você vai entendendo e fala, nossa, mas olha, sabe? Uhum. Aprender, né? Eu falo assim, né? A gente tá aqui no meio, assim, eu me coloco assim, quando eu tive, por exemplo, uma questão mesmo de encontro com Deus, e você poder buscar isso, é também um meio, uma forma que você entende completamente assim, nossa, como que eu posso agir diferente? Porque até então eu não conhecia a loucura, né, para esse mundo. Então, assim, e você passar a conhecer isso. Então, um líder, eu acho que quando você passa, primeiro você tem que reconhecer. Você ter responsabilidade, eu acho autorresponsabilidade, a gente ter autorresponsabilidade, porque a gente é líder, né? Em todos os lugares, né? sim. Em casa, Influência, né? influência, enfim. Você se responsabilizar. Hoje a nossa sociedade, né? A gente estava falando das gerações, estão tendo muita dificuldade de se responsabilizar. Então, poxa, eu fiz, tá? E aonde eu posso fazer algo e aonde o outro. Mas muitos a gente vê, né? Infelizmente, assim, é o outro. Aí você já cancela. Aí Terceiriza você já. tudo, né? Então, assim, tá, o que eu posso fazer? O que tá dentro da minha possibilidade? O que é do outro? Porque também a gente coloca o líder, acaba colocando, eu me coloco nisso também, né? Acho que a gente coloca muita responsabilidade sobre a gente mesmo. Então, assim, até que ponto eu preciso deixar toda essa responsabilidade? A gente aprende com Cristo isso também, né? Então, tipo. Uhum. Então, são questões que a gente tem que olhar muito, assim, para não pesar demais. E aí você consegue estar mais tranquilo para poder pensar no próximo passo. Então, você está mais Legal. tranquilo, se conhece, tem bons conselheiros, reflete, revisa suas metas, tem aquele momento de autocuidado, de reflexão, para que as coisas vão se encaixando, né? Uhum. Num momento de oração, que Deus que vai trazer uma luz ali para resolver e trazer pessoas para te ajudar também, né? Show. Acho que E eu vejo também, se eu puder, né, também contribuir, mas eu vejo que muitas vezes, falando assim,
pessoas mais da minha idade também, muitas vezes a gente acha que a vida é só vitória, assim, né? É só conquistar, é só, não, vamos pro próximo passo e ganhar, não, porque o meu amigo lá conseguiu tal coisa, alta performance, não sei o que e tal, existe essa pressão, né? E daí quando vem o primeiro choque, a pessoa já vai lá pra baixo, assim, né? A primeira derrota, né? E até já falando sobre isso, assim, sobre essa pressão, né? Inclusive a gente tava conversando aqui antes da alta performance, né? Hoje em dia fala-se muito isso, né? Você tem que ter seu primeiro milhão antes de 30 anos, você tem que não sei o que e tal. Sucesso, né? Sucesso é criar tantas empresas, é startup, ou tem que passar em tal concurso. E às vezes muitas coisas que nem você definiu pra você mesmo, outras pessoas colocaram. Como lidar, assim, com essa pressão, com essas emoções, muitas vezes vindas da sociedade sobre a sua vida? Aliás, é um autor que eu curto bastante, gosto bastante, ele já me ensinou. Até pouco tempo atrás, não sei se saiu o livro novo dele, mas eu li tudo que ele escreveu, e olha que ele não escreveu pouco. John Maxwell, Muito ele bom. diz que o grande problema nosso é que a gente define o sucesso de uma maneira errada. E a gente precisa redefinir o que é sucesso e redefinir o que é fracasso, né? E a gente estava falando disso Porque aí. pode ser um sucesso você ter fracassado. Não é verdade? Sim. Como Porque que- depende de um ponto de vista, porque se você fracassa e você aprende com aquilo, Legal. Não é? você tem um sucesso ainda maior depois, né? Todas as Sim. coisas cooperam, né? Porque assim, Claro, às vezes vendo. você passa uma situação muito difícil. É difícil mesmo, isso eu falo às vezes para meus pacientes, porque assim, é um sofrimento. É só a pessoa que sabe que está sofrendo. Quem Sim. está sofrendo uma dor, quem está uma perda ou teve um fracasso, é uma dor é dela, né? Eu acho que a gente tem que ter essa empatia, essa compreensão da dor do outro, né? Porque assim, mas eu acho que isso é um ponto importante que você tinha perguntado como, né? Uhum. Entender que é real. Mas eu não preciso morder essa isca e me afundar nisso. Por Entendi. quê? Aí entra nessa questão que você falou do sucesso. Hoje a gente está muito acostumado com dopamina. Desde Verdade. novos, né? Dopamina. Então tem prazer, like, é joguinho, eu ganho, eu tenho a série, quantos capítulos eu quiser, se eu quiser maratonar e acabar a série, eu não tenho aquela coisa assim, acabou. Não, e a gente não foi feito para ter dopamina o tempo todo, a gente tem dopamina em impulsos. E quando a gente tem muita dopamina, a gente fica tipo, quase viciado nisso Sim. mesmo, né? Ah, eu mereço. Agora eu mereço, né? e assim, Vira uma droga isso aí, né? e aí vira, tipo, tá tendo muito mesmo a dependência digital, né? Aham. Tecnológica, ou vai para outras áreas, né? A droga mesmo, substâncias psicoativas, são todas para gerar um prazer. Nosso cérebro foi feito para ter prazer, né? Deus nos fez para ter prazer, né? Em adorar as coisas dele. Eu vejo dessa forma. Então, quando você não tem isso, é muito diferente para o cérebro e isso gera um estresse. Estresse. E aí você começa a entender assim, opa, tem algo errado. E aí você começa a lutar com as suas armas e começa a adoecer muitas vezes, né? Então, assim, o que a gente tem que cuidar muito é isso. Quando você sente que você fracassou, será que você fracassou? Né? Será que você só vai ter um aprendizado? E aí vem a resiliência. Que é preciso, é um trabalho, é diário, é você se conhecer, falar, não, mas peraí, e ter pessoas por perto, porque a gente não nasce sabendo. Sim. Acho que a gente vai aprendendo, eu tô aprendendo dia após dia, o pastor tá aprendendo, você também, e a gente aprende com as dificuldades que a gente teve, com o que cada um traz, às vezes, poxa, isso não é pra mim, sabe? Às vezes você perceber, será que era isso mesmo? É o que você falou, né? O John Maxwell falou. Então, sucesso depende muito para quem, qual o ponto de vista de quem, né? Porque às Sim. vezes não é tão sucesso assim. Tem muitas pessoas com sucesso que perdem a vida. É verdade. Ou que Por usam... dentro estão totalmente, assim, estragados emocionalmente, né? Sim, ou até, né, a gente vê várias pessoas famosas que têm uma situação, muito sucesso, muito dinheiro, muita fama, vai lá e tira a vida. Sim. Ou vai tirando a vida aos pouquinhos, né? Aos poucos, né? Enfim, então assim, o que é sucesso, né? Na verdade. Certa vez eu ouvi, Gabriel, agora que a gente está diante de uma profissional tão bem abalizada aqui, né? Uma Com psiquiatra. certeza. Essa questão justamente dessa auto-performance, eu ouvi até alguém dizendo que o estresse, ele é uma coisa normal. Acontece, a gente fica estressado com algumas coisas Não, e... a gente estava morto, senão, você precisa. Não tava, né? É. A gente tava. Só que ele diz assim, quando você se expõe a muito estresse, até essa questão de buscar esse prazer pelo sucesso, esse excesso de dopamina, alguma coisa assim. Acaba gerando estresse, né? Também. E parece que ele até falava que é como se aquela coisinha do circo que tem
aquele sino que ele vai subindo, você bate, aquele bate, tem um gongo lá em cima. Aí você vai batendo, até que um dia, pá, ele aperta lá em cima. Isso aí ele estava falando, tentando explicar sobre o que é o burnout. Por que hoje se fala tanto assim nesse tal de burnout? Ele é perigoso mesmo? Se a gente se expor a tanto estresse assim da vida, dessa questão de cobrança excessiva, como diz Entrega no de resultados. como diz lá no Summit, né, que pregou sobre o white space, a necessidade de você ter um espaço em branco na vida, que senão você vai ficar maluco. E por que a gente ouve mais pessoas hoje falando sobre esse tal desse burnout? O que é burnout, doutora? Não, porque é um esgotamento, né? O burnout, mesmo assim, o conceito, ele veio de dentro de uma situação em que você teve um esgotamento de profissionais da saúde que cuidavam de pacientes, por exemplo, era uma clínica de dependência de substâncias psicoativas. Foi lá que começou, lá na década de 60. E aí, hoje, a gente retoma, né? Depois de um tempo, outros estudiosos foram retomando e vendo que havia um esgotamento em determinados profissionais com determinadas características, geralmente características de alto desempenho, de funcionar muito bem, de ser muito... ser muito eu quero resultado, eu tenho muito empenho naquilo, eu amo aquilo, dá todo o sangue. Então, é muita atenção, não para, né? Então, assim, uma característica da personalidade junto com o trabalho, aí que entra o burnout, geralmente a gente traz em relação ao trabalho. Existe, sim, esgotamento. Se você pensar no burnout, se você trabalha com rede social, ou traz, né? Depois tem literaturas que trouxeram burnout de estudantes, burnout de donas de casa, porque é um trabalho. É estudante. Qual a sua profissão? Líderes do lar. Né? Então, assim, se você for pensar, mas quando você tem, sim, num setor de trabalho, você tem, por exemplo, um chefe ou uma instituição que não te valoriza dentro daquilo que você tem, que você traz, o que você quer, que você tem de sonhos e metas para aquele projeto, isso vai te frustrando, vai te gerando uma tensão, aí você coloca toda a sobrecarga, você não delega. Então, são umas características e você esgota. Porque o nosso cérebro, ele precisa ter seu white space, né? Você precisa ter momentos de tranquilidade. E a gente já não está tendo. Porque quando você trabalha, você chega em casa, ainda você tem uma atividade. Quando você não está em casa, você está no celular. Quando você vê, você está dormindo, às vezes vendo com luz. Você não tem esse momento assim, poxa, vamos abrir. Primeira coisa, abre a janela de manhã cedo, vê o sol, sabe? Durma bem em lugar bem escuro. Regula. Seu corpo precisa entender o que é luz, o que não é, o que é dia, o que é noite. Porque senão ele começa a entrar no estado de exaustão. Ele fala, gente, eu costumo dar o exemplo que eu acho que faz muito sentido. Você está numa guerra. Você usou quase toda a sua munição. O que você faz? Vai pra caverna? Aí você adoece. Então, aí você vai pra caverna. Ou você já vai estar ferido. O burnout é a queima, né? Você pensar no fósforo queimando, ou então você pensar no elástico estourando, esticando. Você consegue esticar até um momento. No momento que ele arrebentar, você já tem uma lesão. Você já tem um rompimento. Você não tem só um alargamento que você tenha resiliência. No momento que às vezes não. E aí, dependendo da genética da pessoa, do ambiente em que ela vive, então, vários fatores, você pode adoecer ou não. Por que algumas pessoas passam por situações parecidas e a outra adoece? Então, tem todos esses fatores neurobiológicos também. Então, como eu me alimento. Então, tudo... nós somos, assim, tem que ter uma visão integral, né, do ser. O que você come, o que você faz, com quem você convive, como você se cuida, tudo isso vai... E aí, se você não para, você tem uma vida louca, você não está cuidando, né? Você está extenuando e é até o momento em que você esgota. E adoece, muitas vezes. Aí vem as doenças psiquiátricas secundárias a esse burnout, né? E assim... Que é a ansiedade, depressão, isso. pânico, uso de bebida, droga, dependências, enfim. Então, que, continuando aqui, Gabriel, eu tô parecendo que eu sou o host aqui, você Gabriel. Você que manda aqui. Você Gabriel. Então, eu tava vendo assim, por isso que, Gabriel, os antigos diziam que a gente tinha que dormir com as galinhas e acordar com o canto do galo. Que esse que é o normal, porque... Na chácara era assim, né, quando a gente dormia. Eu fui uma vez num sítio que tinha um senhor assim, ele acordava de madrugada, ele ia catar feijão, sabe? E já você falava, mas o cara já tá acordado. Falava, não, filho, a gente tem que
dormir com as galinhas e acordar com o canto do galo. Por que que você acha que a galinha, na hora que o sol vai se pondo, ela já vai indo pro puleiro e tal? Porque é assim que é normal. O que é o natural, né, pro nosso corpo. E geralmente Não é essas máquina, não. pessoas, você vê assim, essas pessoas vivem um montão, Sim. né? E ele fala assim, não, só como comida natural, comida Que de vem da verdade, terra. que ele fala. Porque opa, Descascar, esse que a que gente eu... fala descascar mais, desembalar menos. Ah, O boa. ideal seria. Mas a dopamina diz o contrário. O prazer da gordurinha. da gordura do Do chocolate sorvete, também, né? é. E a gente ainda hoje é obrigado a escrever lá, né? Chocolate rico em gordura, né, e açúcar, né? Mas é gostoso, né? E assim, existe equilíbrio pra gente alcançar os nossos objetivos? Assim, por exemplo, existe uma vida equilibrada que você consegue equilibrar entre família, entre trabalho e saúde? Ou vão existir momentos em... Por exemplo, porque eu tava até vendo esses dias um podcast, tinha um cara falando, o Flávio Augusto, inclusive ele também é cristão, é um empresário muito conhecido. E ele falou que em determinados momentos da vida dele, quando ele tinha um grande objetivo e tal, ele não acreditava muito no equilíbrio, né? Assim, de entender que, olha, esse momento aqui eu preciso me esforçar mais. Mas como que você, de certa maneira, equilibra até essa falta de equilíbrio, né? Poxa, eu vou até aqui, agora eu vou ter que voltar, senão eu vou perder minha família. Eu tô conquistando meu trabalho, mas tô perdendo minha família. Como que a gente faz essa leitura? Você tem que se conhecer. Tem que se conhecer muito. Tem que ter autoconhecimento, porque assim, não é só autoconhecimento das emoções, dos comportamentos, você tem que estar entendendo assim, aquilo tá me fazendo bem, né? Eu acho que o equilíbrio vem muito, eu gosto muito de pensar, eu acho que uma vez um pastor bem no Summit, eu acho que eu ouvi até ele falando, e ele fazia tudo, eu falei, sim, gente, como assim? Ele falou muito, e a gente ouve muito essa questão dos pratos, né? Você ter ser equilibrista ali, você entender assim, tá, quais são as áreas da minha vida que são, para mim, fundamentais. Eu acho que a gente tem que entender isso e respeitar, porque algumas pessoas colocam como fundamental um trabalho e não a família. E eu tenho que respeitar. Eu, como profissional, tenho que respeitar o que o meu paciente ou o que as pessoas... Eu acho que a gente, como cristãos, né? A gente tem que respeitar, amar o próximo, né? A gente pode trazer, às vezes, nossa, será? Mas se a pessoa tá bem, é isso que ela escolhe, é isso que ela acredita que é para ela, a gente tem que respeitar e ir acompanhando, né? Mas, por exemplo, você percebe, bom, tá, para mim, o que é primordial? Né? Eu vejo, eu entendo que Deus coloca, amar a Ele sobre todas as coisas. Aí vem meu casamento, porque eu sou casada, eu tô falando de mim, né? Aí vem a minha família, os meus filhos, que são... Ninguém vai criar os meus filhos. E isso foi uma quebra de paradigma, por exemplo, para mim também. Porque até então eu fui criada para o sucesso. Mas como eu vou ter sucesso na minha carreira em conseguindo cuidar dos meus filhos? Então, às vezes, tem que deixar algumas coisas mais para frente, né? Um doutorado, uma especialização maior, se for uma vontade, não é porque todo mundo faz. Então, eu acho que é entender o que para você é primordial. Aí você vem o trabalho, o ministério, essas questões, né? Eu acho que esse equilíbrio... Aí você fala assim, tá, mas e aí? Como que eu vou entender? Se você tá tendo muito prazer em algo, você tem que tomar muito cuidado se você não tá hiperfocado naquilo, porque o prazer é algo que o cérebro busca. Então, assim, tá sendo muito prazeroso eu lá trabalhar. Eu amo estudar. Então, eu tô lá estudando, eu fazendo coisas desse tipo. Se eu não me policiar, se eu não tiver autoconhecimento, eu tiver pessoas que me auxiliem, por exemplo, aí eu tenho lá meu marido que fala, Dani, ó, vamos fazer tal coisa? Ah, não, dessa vez você não vai no curso, né? Ele vira e fala assim, ah, é verdade, nossa, sabe? Porque eu tenho que ter um companheiro, ele é meu companheiro. Então, assim, ele tá lá do meu lado, ele vai falar, Dani, ó, e a gente... Sabe, parceria, você ter pessoas que possam, olha, eu tô achando que tá demais, e você não achar que aquilo é uma crítica, porque você sabe do seu valor, entende? Você sabe de onde você veio, você sabe, você se conhece. Poxa, será? Então tá, será que eu tô tendo responsabilidade nisso? Entra na autorresponsabilidade. Então, você olhar pra isso e falar assim, tá, então isso pra mim agora sim, isso não. Aí, nesse momento, poxa, tô precisando dar mais atenção nisso, vou parar um pouquinho isso. Como que eu posso regular isso? Será que eu posso delegar? Então, eu acho que vai muito nesse... pôr no papel. Eu sou muito do papel porque eu tenho uma dificuldade, às vezes, para alinhar muitos pensamentos juntos, né? Coloca no papel, pega o papel mesmo, nem no eletrônico, pega o papel, escreve ali. Isso, faz um corte no meio, escreve. O que para você é importante ou não, conversa com pessoas sobre isso, tenha novas reflexões. Aí você vai equilibrando. Bom, será que é isso? Que senão passa a ser um estresse também. Eu já tive épocas que eu tinha tudo muito planejado. E se eu não seguisse aquele planejamento... E eu vejo isso no consultório, né? Nossa, é péssimo. Ou só o fato de você checar o checked, né? Você sente, nossa, prazer, dopamina. Peraí, tem que ter o equilíbrio nisso também. Então, assim, você tem que ter organização, mas tem que ter um momento de descanso, um momento de nada.
Esse momento eu acho que é fundamental todo dia. Acho que o ponto principal que você falou, né, pastor, assim, que a gente vê muito, é dormir cedo, ter um sono bom. Sono bom, sem luz, sem celularzinho do lado, sem TV ligada. A gente fala, assim, na medicina, tem a medicina do olhar, assim, muito integral, né, hoje, um olhar, assim, a medicina é para ser integral, mas, assim, um olhar mais ainda dentro do que... Tem gente que fala para tirar, tampar a luz do LED, que tem algo que chama lux, que é a luz emitida em LEDs, luz emitida no celular, luz emitida. Você vai diminuindo a produção de melatonina, que é o hormônio que manda a gente dormir. Que ele começa quando começa a escurecer. Então, olha a complexidade. Então, no outro dia... Aí, você tem a melatonina. Nesse momento que tem um pico dela, você diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Se eu mantenho acordadona, cheia de luz, meu cortisol fica no horário aumentado, onde a melatonina teria. E o pico do cortisol é de manhã cedo, que é o horário que a gente era para estar ativado. 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, dá um picozinho ali, 2, 3 horas da tarde. E se eu tô lá dormindo nesse horário? Ou tô podre porque eu não dormi a noite inteira, fui pra balada. Então, hoje a gente tem uma vida totalmente diferente do tio da fazenda ou do tempo lá de trás. Então, assim, e a gente adoece mais, porque tudo isso impacta. Inflama o nosso corpo, inflama o nosso intestino, inflama o nosso... tudo interligado, então o nosso sistema nervoso central vai ser impactado e vai adoecer. Ainda bem, eu tenho certeza, viu? Eu tenho certeza. Aí, Tânia, viu? Princesa Tânia Mara. Princesa Tânia Mara. Tá me ouvindo? Porque ela fala que às vezes, mas você é exigente com esse negócio de luz, né? Porque eu fui em hotel, sem brincadeira, aquela luz que fica... Você desliga a TV e fica uma luzinha vermelha. Sim. Aí apaga tudo, aquilo parece um holofote. Tem gente que leva aquele... Olha, vocês podem levar a partir de agora aquele... Qual que é o nome de eletricista? Tem aquela fita... Isolante. Você leva a fita isolante. Aí você já carrega no paquete de viagem. Se eu vejo que eu posso... Sabe por quê? Às vezes o hotel mesmo tem um monte de almofada e tal, eu ponho travesseiro em cima, eu faço uma coisa assim, ou né? Máscara, né? Tem gente que gosta. Eu não gosto de nada me apertando, mas tem gente que gosta bastante. Isso aí eu também não consigo. Eu gosto de dormir assim, sem nada. Mas é interessante, essa coisa pra mim é muito verdadeira, assim. Tanto é que no meu quarto ele é bem escuro, né? Eu não consigo dormir. Tem que ser um lugar aconchegante, um lugar que é de prazer. Você descansar, você saber que aquela higiene do sono, você vai fazendo todo um ritual. Você faz isso com o bebê, né? O Gabriel acabou de ter bebê. Sim. Então, assim, tem todo um ritual que você tem que seguir. Se a gente tinha um ritual lá atrás, por que a gente não mantém agora? Porque a gente sabe de tudo, né? Porque o mundo manda o contrário. Então, assim, será que o meu corpo funciona assim? Tem gente que dorme menos, tem gente que precisa dormir mais. Então, você tem que ter esse conhecimento de como você funciona. Poxa, eu hoje estou cansada. Então... eu preciso dormir mais cedo, ou eu preciso não assumir aquela responsabilidade, eu não preciso dar conta de tudo. Né? Meu marido me cobra muito nesse ponto, a gente lidera um PGM também em casa, então às vezes eu quero fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, e ele fala, Dani, você tá cansada. Porque quando eu vejo, então, você vê, tem um grilo falante ali, eu falo, né? É a consciência, ele fica, olha... E aí, em outros momentos, eu trago pra ele tá cansadão, tá irritado, tá ansioso, eu falo, olha, você não tá trabalhando, tá acontecendo alguma coisa de trabalho? Então, eu acho que é importante a gente ter. Eu acho que a gente é feito pra estarem juntos, a gente tá em comunidade, a gente tá... Sim, pessoas precisam de pessoas, né? E a gente tá cada vez menos ficando com pessoas por causa disso daqui. Disso, eu me coloco nessa situação também, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que cuidar. Eu tava procurando aqui, não achei. Mas acho que foi no Summit 2023. Teve uma palestra que ele justamente estava falando sobre equilíbrio e ele começou a tocar bateria, assim, no meio do palco. Eu falei, nossa, o que é isso? Era colorida a bateria, não era de isso, eu acho que era. E daí ele falou que o equilíbrio ele enxergava como se fosse o ritmo, né? Que ali na bateria nem tudo você tá fazendo da mesma maneira, na mesma velocidade. Às vezes essa mão tá menos lenta que essa e tal. E o equilíbrio não é essa sensação de que tá tudo certinho no mesmo nível. Mas tem um ritmo, né? Tem a melodia, o som, porque uma bateria barulhenta não é. Tem que ter o ritmo ali, tem que ter o groove, tem que ter a melodia, a harmonia. Então, lembrei legal. Desse... Bacana. É legal, né, essa ilustração. Show de bola. Então, essa coisa toda até da gente saber se equilibrar aí, né, doutora, de perceber o que tá fazendo bem, o que não faz bem aquela hora... esse equilíbrio é uma coisa assim um pouco difícil para a gente buscar, porque você está falando do sono, a gente também já falou sobre alimentação, a gente também está falando sobre cuidado, exercício, né? Tenho ouvido muito, eu gosto daqueles recortes assim de neurocientistas que eles dizem que está se descobrindo cada vez mais que
a melhor psicanálise é sentado numa academia fazendo exercício, levantando peso, empurrando e tal. Mesmo porque nesses momentos também você para um pouquinho de ficar aqui também, né? Sim. Se bem que tem gente que fica no fone de Fica ouvido. no fone, fica aprendendo podcast. Muitas pessoas eu conheço falam, que hora você consegue? Nesse momento. Mas isso não é ruim, desde que não seja só isso o tempo Sim. todo, né? Mas o exercício físico é fundamental. Fundamental para todos. Olha, medicina baseada em evidências, ansiedade, depressão, exercício físico, insônia. Exercício físico é tratamento. Libera endorfina, melhora esses níveis de cortisol, melhora aí pessoal buscando hormônio, usa testosterona, usa aquilo. Gente, exercício físico, principalmente de perna, aumenta o nível de testosterona em homens e em mulheres, porque aí fica uma questão assim, faz tudo, mistura uma bagunça, mas não faz a tarefa básico, de casa. né? Eu acho que é importante isso, assim, e não é fácil. Eu me coloco na situação, porque assim, e a gente acaba tendo uma autocobrança, né? Pode tomar de vez em quando sorvete, se você não é diabético, né? Se você não tem uma dislipidemia, mas assim, tem que ter um equilíbrio nesse ponto. Então, a gente tem que cuidar. O exercício físico, ele tem estudos que trazem a longevidade. A pessoa, ela vive mais se ela tiver mais força nas pernas. Eu levei minha avó esses dias no fisiatra, e ela tem 93 anos. O exercício que ela fez, aí me falei, nossa, ele mandou ela sentar e falou assim, caminha. Ele falou, nossa, vai viver ainda muito tempo. E logo em seguida eu vi um estudo sobre isso, falando sobre o quanto que é importante a gente fortalecer, o fortalecimento, musculação, fortalecer porque os ossos precisam disso, precisam da força do músculo. Então, assim, é tudo um conjunto. Então, exercício físico. Eu sempre falo, exercício físico, autoconhecimento, se você está tendo um pouco de sofrimento, não está sabendo como, ter um profissional da psicologia para auxiliar, alguém para conversar, rede de apoio, alimentação, fé. Espiritualidade, a espiritualidade está dentro da psiquiatria e da psicologia positiva, que é o que traz a gente. Eu falo, liga o rádio, eu costumo falar, dar essa ideia. Você sintoniza seu rádio, a sua TV num canal bom. É algo que te eleva os pensamentos e faz produzir essas coisas que a gente precisa para desacelerar. Então, a fé traz isso também. Então, gratidão, né? Diário de gratidão. Tem várias coisas que você pode começar a fazer se você já não está bem. Mas às vezes você precisa de ajuda para isso e reconhecer que às vezes você não está bem de uma forma que não é o habitual, não é só uma tristeza, não é só uma ansiedade, está indo além, está tendo queixa dos outros, é muito importante, porque às vezes tem que procurar um psiquiatra. Ou o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra, enfim. Entendi. Então... Eu vejo que, infelizmente, ainda, você tocando nesse assunto, tem muitas pessoas que têm um certo preconceito ou não querem, não, pô, tá no psiquiatra, eu tô bem, eu não sou essas pessoas que Tem gente que fala, nem pra ir no psicólogo, não tô louco pra ir no psicólogo. E tal, qual que é o seu conselho para essas pessoas? Eu falo assim, eu acho que assim como a gente não tem como separar o sistema nervoso central, a cabeça, do resto do corpo. Assim como uma pessoa às vezes é hipertensa, ou diabética, ou ela cuida da saúde dela física, ela tem também uma saúde necessária para se cuidar da mente. Sim. E hoje, com esse mundo muito cheio de interações, informações, cada vez mais a gente está usando muito o nosso cérebro, né? A gente está se comparando cada vez mais os nossos adolescentes, adultos, a gente mesmo. A gente tem facilidade de olhar para quem está lá do outro lado. Antes a gente não tinha isso. Então, é algo já novo para o cérebro. E isso, pro cérebro, é estresse. Porque não era assim. Ele não entende como, mas é lá. Não, ele entende tudo de forma química, é tudo funcionando, um monte de química, um monte de neurotransmissor, um monte de sódio, potássio, entra, sai, transmissão sináptica. Então, assim, se tem algo acontecendo muito diferente, ele vai entender que é um estresse também. E aí, cortisol, tem toda essa situação, muda pra caverna, né? As analogias que eu faço, né? Então, assim, o que a gente tem que cuidar hoje é para que isso não nos contamine, sabe? E quando você tem essa percepção de você ou do outro, entender que existe sim uma possibilidade de adoecer em outras áreas, você saber que isso pode ser uma doença também. E não é fragilidade, não é fraqueza, é biológico. Sim. Às vezes um alimento, eu falo, é interessante que a gente fala assim, alimentar. Por que é tão importante se alimentar? Às vezes você precisa ter o nutriente para que você produza o neurotransmissor da forma correta. Então, às vezes, tem gente que adoece porque está desnutrido. Tem. Anoréxico, grave, né? Uma desnutrição severa, uma pessoa mais velha. Água.
muito importante ter também. Sim. Então, tudo isso faz com que o nosso corpo funcione melhor. Então, se você acha que, não, eu sou forte, eu tenho que dar conta, tudo, cada vez mais a máquina vai. Mas você não leva para um carro para fazer revisão? Sim. Você só leva ele quando tá quebrado. Uhum. Aí você vai esperar a sua máquina principal quebrar, né? É. Então, assim, isso vai muito da nossa mudança de paradigma, de pensar assim, bom, antes era assim e ainda bem que tá melhorando, sabe? Ainda tem muito, mas hoje ainda, até por conta também da rede, da mídia, da internet, desmistificando, né? Pessoas famosas que adoecem, o estresse adoecendo, e tem como forma de tratar, né? Que eu acho que é mais importante ter apoio. E Legal. apoiar as pessoas que sofrem, eu acho que é o mais importante. Se você percebe que alguém está sofrendo, você não achar, não, isso daí é falta disso. Não, apoiar, escutar. É frescura, isso aí. Escutar, entender, vai saber geneticamente o que tem na família dela. A gente não sabe, né? O que está acontecendo na vida dela é multifatorial, né? Sim. Olha aí, viu? Show de Quanta bola. aula aqui, hein, rapaz? Muita aula, muita Você coisa falou- pra pegar desse episódio. É verdade, mas uma curiosidade, você falou muito dos neurotransmissores, endorfina, como foi a outra palavra? Serotonina, a dopamina, os Dopamina. neurotransmissores, Dopamina, a dopamina, serotonina, que são os- noradrenalina. Como que isso funciona na gente? Eles são moléculas que vão ser formadas através de, por exemplo, serotonina, eu preciso de triptofano. Aí eu falo, né? A banana tem triptofano, o chocolate tem triptofano. E aí tem várias outras de forma bem... E se eu não tivesse um nível bom de serotonina, o que isso causa em mim? Causa, então, não vai ter uma boa transmissão na fenda sináptica. Porque, assim, é muito complexo você trazer, assim, o cérebro ele tem várias regiões e em várias regiões, alguns desses neurotransmissores funcionam mais. Então, por exemplo, para foco, eu tenho muito córtex pré-frontal, para atenção. Aí eu vou ter muita dopamina, mais nessa região. Tomada de decisão, a questão do impulso, atividade, vontade, a dopamina. A serotonina vai ser o prazer, ali, o impulso, algumas outras questões, alguns outros aspectos do nosso comportamento vão ser em outra área cerebral, mais no sistema límbico, serotonina, noradrenalina. Então, todos Tem eles gente se que fala conversam. isso assim, tá faltando serotonina, a pessoa tá deprimida. Na verdade, às vezes não é que tá faltando. Na verdade, às vezes ela não tá gerenciando bem essa serotonina. Vamos pensar entendi. assim, então. Por Sim. exemplo, eu tô produzindo a serotonina, mas será que eu tô tendo serotonina nas regiões cerebrais onde ela deveria estar mais funcionante? Ou será que quando eu produzo, ela se mantém, a quantia que ela se mantém um tempo na fenda sináptica? Porque aí um neurônio vai conversar com o outro. É que ela vai ligar no receptor e aquilo vai fazer com que haja todo um funcionamento químico. Que aí vão acontecer as transmissões da forma que deve acontecer em regiões cerebrais específicas, né? Em decorrência do neurotransmissor. Então, assim, é complexo, mas não quer dizer que tem falta. Nem tudo é falta. Por exemplo, um medicamento antidepressivo, tá? De serotonina. Vou dar só um exemplo para você entender. Eu dou, ele inibe a recaptação da serotonina. O que eu produzo, eu estou produzindo a serotonina, ela fica mais tempo na fenda sináptica. E aí tem outras alterações que às vezes a pessoa tem, porque está inflamado, às vezes tem redução de número de receptores. Então, assim, é complicado. E aí, às vezes, precisa do remédio. Às vezes eu preciso ver se a pessoa está tendo substrato suficiente para produzir essa serotonina da melhor forma, sabe? Então, assim, nem tudo é só serotonina, só noradrenalina. Elas são um resultado ali do que está acontecendo e não estão funcionando, não estão conversando direito com o cérebro, sabe? Áreas mais desligadas, áreas mais ligadas, ou tudo mais nublado. Por isso é importante sim. procurar o profissional. Né? Exatamente. Não, tipo assim, Gabriel, uma vez eu vi um cara até brincando, eu fiz um gol, tal, o cara falou, você tá cheio de endorfina. Eu não entendi por que ele disse Porque isso. é bem-estar, endorfina, produzida, são também substâncias que vão trazer o prazer. Ou citocina, né? Quando amamenta a mãe, ela libera ocitocina. E é engraçado que tem algumas... você fala assim, a relação ocitocina traz mais aumenta os laços, traz mais alegria, felicidade. Quando Abraço. Abraço, um beijo, né? Por que é importante você beijar, você abraçar, você estar perto? Eu falo assim, eu amo cachorro, amo gato, né? Então eu tenho minha cachorra, gente, eu sou apaixonada. Quando eu olho, só de pensar nela, me dá um quentinho no coração, sabe? É uma sensação... É um carinho, sabe? Aquela coisa assim pura. Isso é sensação boa. Então a gente tem que buscar. Eu acho que uma coisa muito importante que você falou, o que a gente faz? Buscar esses momentos. Momentos de estar com pessoas, momentos de estar tendo relacionamentos reais, você poder abraçar os seus, auxiliar, ouvir, ser escutado.
Eu acho que é muito importante você ter esse momento de escuta, né? Eu acho que tudo isso, por exemplo, no momento de oração, no momento de comunidade de fé, tudo a gente tem também, né? Então, acaba levando a gente para esse canalzinho que é mais positivo, sabe? Sim. O canal do rádio mais positivo. Que é a gente não buscar só a patologia, né? Tentar buscar. Mas às vezes a gente tá adoecido, isso é importante. Às vezes tá adoecido e não consegue buscar. Entendi. E aí não adianta, Precisa de não, ajuda, você né? tem que ter força de vontade, não, é só você sair, é falta de não sei o quê. Não, peraí. Às vezes a pessoa precisa realmente de ajuda para melhorar esses neurotransmissores, para regular, gerenciar melhor a coisa ali, dar uma organizada e depois uma fisioterapia, né? Você faz uma cirurgia, faz uma fisioterapia e a pessoa caminha Vai com as caminhar. próprias pernas depois, que essa é a ideia. Alguns Legal. casos conseguem, alguns não. Legal. Bom, infelizmente o nosso Olha tempo lá o correu tempo, muito ó. rápido, Nossa, o olha papo só, foi já acabou. Já falei pra bom. você que o bate-papo aqui vai indo, olha o tanto que a Mas gente... eu, assim, uma última pergunta que eu tenho a curiosidade, sim, de saber e até ouvir, você acha que a fé e a ciência, elas caminham juntas ou não, cada um no seu A gente lado? podia marcar um podcast outro pra falar sobre isso. Então Eu vamos só acho. dar uma introdução, a gente marca o episódio 2 aí. Eu acho que, assim, a fé e a ciência, Uhum. eu não consigo separar assim, é porque eu falo assim, é loucura. A fé é loucura para aqueles que acreditam, não né? acreditam. Uhum. Então, assim, quando você tem um encontro real, assim, quando você sente real, a realidade, você sabe quem é Deus mesmo. É muito louco isso, né? Você não tem como não conseguir ver ele em tudo. Então, assim, em tudo. Não tem como. Quando você lê os livros, a Bíblia, você vê as histórias, você fala assim, gente, quando você busca essa perfeição que a gente está conversando, gente, não tem como ter surgido do nada, sabe? Não tem como ter sido criado do nada. Não tem como você ser transformado do nada. Então, assim, eu acho que vai muito da transformação. Eu acho que quando a gente tem uma fé ali, que realmente te transforma, que faz a diferença, e as pessoas notam isso. Porque, assim, eu era outra pessoa. Eu de verdade, assim, eu sinto que eu era. E cada dia Deus vai me transformando. E eu acredito que quando você tem isso, você fala assim, nossa, não tem como não ser real, sabe? E você ter essas experiências. Então, a ciência, ela é interligada. Não tem como. Tem coisas que você não consegue. Tem coisas que a gente não vai saber. E eu acho que aí tá o ponto. A gente querer saber de tudo, sabe? Querer ter o dono da verdade de tudo. Tem coisas que a gente... Tá tudo certo. A gente não vai saber o que o outro pensa. Às vezes você não vai saber, não vai precisar saber de tudo. A gente é criado muito para ter o sucesso, não poder errar, não poder, né? Então, assim, eu acho que a fé vem para quebrar um pouco isso e deixar a gente simplesmente acreditar nas coisas que você não vê, né? Você só sentir, você vê a transformação daquilo. Então, assim, mas Legal. enfim, nossa, é muita é uma pergunta Complexa bem, essa complexa, pergunta, vai né? demorar muito mais tempo para responder. Sim, mas a gente marca um outro episódio, né, pai? Aí a gente fala sobre Mas isso traz aí. muita felicidade. Eu acho que traz muita mudança, muito propósito. Legal. Eu já conheci pessoas, uma vez eu conversei tive esse privilégio, o nome dele era Antônio, nome do meu pai até. Ele era um estudioso, assim, ele fez medicina nuclear. Eu falei, rapaz, medicina nuclear? Mas ele fez e ele foi estudar na Inglaterra, ele foi um cara assim que se deu muito bem e ele foi fazendo doutorados. E a última vez que eu tive contato com ele, ele começou sendo professor em Harvard e hoje ele é instrutor de professores em Harvard. Aí eu perguntei para ele isso aí, ele falou, então, a questão da fé, como você disse, é só quem experimenta. Agora, ele falou assim, agora se dizer que a ciência vai negar a fé, isso é uma loucura total. Ele falou, quanto mais eu conheço, mais eu tenho motivos para não acreditar que todo esse universo é alguma coisa acidental. Né? Ele até usava uma linguagem que falou assim, é como você pegar uma peça de um relógio, vários aqueles parafusinhos, aquelas coisas, jogar numa mesa assim, e ficar esperando que eles se unam. Exato. E tamanha perfeição. E depois ele escreveu um trabalho que ele falou sobre o universo micro ao universo macro, e o leva a acreditar mais em Deus. Como é que é até um núcleo de uma célula, até você tentar olhar para cima e ver o universo, você fala, eu não consigo não ver Deus, né? Não, e é muito tempo, gente, é muita coisa. Se não fosse algo real ao longo, mesmo a Bíblia, tudo, não tem como, teria desaparecido. Não
desaparece. Não tem como desaparecer, porque é real, entende? Já tentaram então, matar isso daí. Ó, eu tava estudando com meu filho, é teocentrismo, aí depois antropocentrismo, né? Aí vem modernidade. E hoje a gente busca cada vez mais, porque a gente viu que não deu muito certo naquela conversa, entendeu? E assim, é isso que transforma as relações, porque é muito além disso que a gente vive. Sim. Daqui a um tempo a gente não vai estar mais aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar bem daquilo que está aqui, das pessoas, a questão do legado, né? Do que você vai fazer. Então, aí que vem as prioridades que a gente estava falando, ligando ali, né? Então, mas assim, eu acho que cada um tem seu momento, né? De descobrir, o nosso papel, acho que está ali do lado para auxiliar, ouvir, escutar, amar, né? Amar, entender o tempo de cada um. Show de bola. Bom, doutora, já te agradecer por esse tempo. Tenho certeza aí, quem está nos ouvindo, né, pai, somou muito Demais. as nossas emoções, na nossa saúde mental. Obrigado mesmo. E a gente sempre pede aqui a indicação de um livro. Você já até havia comentado. Um livro muito bacana. Falamos de Harvard, né? Aí, ó, falamos de Harvard. Isso aqui é a sua câmera, até também para você deixar uma mensagem final que você desejar. E se quiser também colocar suas mídias sociais, aí você fica super à vontade, o espaço é seu. O meu livro está sendo atualmente, né? Eu estava conversando aqui, do Shaw Asher, não sei se é assim o autor, mas O Jeito Harvard de Ser Feliz. Traz muito essa questão, né? Então, do sucesso, o que realmente nos faz feliz? Será que o sucesso nos leva à felicidade ou a gente tem que caminhar no processo estando feliz? E como conseguir isso, né? Muito, assim, eu estou gostando muito da leitura, tem a ver com vários... com um pesquisador em Harvard, né, que buscou como que as pessoas que eram felizes lá, o que elas faziam de diferente daqueles que não eram, né? Então, assim, é bem gostoso de ler. Então, acho que fica essa dica, né? A gente tá buscando felicidade sempre. E eu coloco aqui, eu acho que para o que a gente falou, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, a percepção das suas fragilidades, das suas forças, a do outro também. E se precisar de apoio, precisar de auxílio, não esperar, né? Ter alguém que você possa confiar. A gente não nasceu para dar conta de tudo, não. A gente não tem que carregar as coisas sozinho, não. É isso. Show de bola. Então é isso, né, pai? É isso. Fechamos. Agradeço o convite. Ah, tá? Que isso. Agora, Agradecemos tempo, você. Eu vou voltar um pouquinho mais para a rede social, tô um pouco apagadinha, até por causa de... Esse momento aí. Esse momento, equilíbrio, né? Boa. Eu acho que a gente tem uns minutinhos, a gente podia... E ela estava falando, eu lembrei de um texto bíblico, eu posso ler aqui, meu rosto? Com certeza, pô. Então, diz assim, lá em Filipenses 4:4, ele diz assim, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade, essa questão dos relacionamentos, de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Nunca andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E ele termina o versículo 9 dizendo assim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Que o Deus da paz esteja com você, Amém. A todos com a nós, sua né? família e com todos nós e com toda a nossa audiência aí também, Gabriel. Show Acho que de bola. A melhor sintonia que a gente tem que sintonizar é Deus o tempo todo com a gente, né? Amém. O radinho que a gente tava falando lá é esse. Esse é o melhor, a fonte né? de todos, Esse aí você não vai Essa errar. é a fonte de todas as fontes. É isso. Então, muito obrigado para você que esteve conosco até aqui. Te esperamos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Toda quinta, pai, tem um episódio inédito aqui no Liderando Toda com Fé. quinta, 19 horas. E pro pessoal saber, não esquecer, Opa. é só clicar ali no sininho. Quando você se inscrever, tem um sininho ali do lado, você clica ali que vai chegar a notificação para você. E temos, já que está terminando, não podemos nos esquecer, como a gente está fazendo, vai fazer até chegar essa conferência. Dani, você já participou também Verdade. do Global Leadership Summit. Você indica. Nossa, muito. A primeira vez, é engraçado, a primeira vez que meu marido falou assim, vamos participar do Summit, eu falei, mas pra quê? Eu não sou líder, a gente não tinha nem PGM, nada, né? Pra que eu vou ser líder? Gente, a primeira vez que eu fui, a gente já foi em todas, a gente não foi em uma. Eu acho que desde os 6 anos que a gente tá... Não sei, quanto tempo que já tem um Summit? Acho que esse vai ser o 14º, né? 14º, eu acho que a gente 14º. começou aí no 7º, 7 anos atrás. A gente não foi um, que
acho que foi na pandemia que não teve alguma coisa assim. Porque, assim, é fantástico, porque, assim, são pessoas fantásticas falando de coisas que a gente nem imagina, trazendo repertórios novos, que é o que a gente estava falando, coisas de forma diferente de pensar, ideias, e a gente precisa, é o que eu disse, a gente não está sozinho, né? Existe aí, e Deus está lá. Então, ele vai trazer as pessoas certas e a ideia correta para você conseguir liderar melhor seu trabalho, sua casa, sua família, seu PGM, o que for. Você, né? É verdade. Aí, viu? Tá vendo? O Global Leadership Summit é importante. E quando que vai ser? Para todas as pessoas. Quando que vai ser, Gabriel? 4 e 5 de abril. Né? 4 e 5 de abril. Então, faltam... Hoje que dia? Hoje é dia 7 de março. Hoje já falta menos de um mês, porque 4 Um dia que é Tancédio, o dia das mulheres. É uma sexta-feira e um sábado de manhã e de tarde, você aprende coisas preciosíssimas. Show de bola. 4 e 5 de abril. E aqui na descrição você vai ter aí o link do site, que você vai poder conferir todas as informações, valores, etc. Não podem ficar de fora. A gente vem avisando, já tá no segundo lote. Daqui a pouco vai pro terceiro. Então vamos pedir. Daqui a pouco acaba, é verdade. Vamos pedir pro Gabriel postar aquele vídeo, pôr esse vídeo agora pra terminar. Beleza. Gabriel? Com certeza o Gabrielzão vai pôr. O Gabriel já fez deu um like. Deu um like. Então é isso, gente. Deus abençoe sua casa, sua família. E até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Pare um minuto e pense. Se você pudesse desenhar seu futuro, como ele seria? Se você pudesse projetar um amanhã onde você não estivesse mais preso, esgotado, ignorado, como você se sentiria? Sua capacidade de elevar o nível da sua liderança, de ir do caos à clareza e de dar vida ao amanhã é multiplicada quando você está equipado. O Global Leadership Summit é onde líderes se reúnem para aprender mais uns com os outros, construir responsabilidade, ser equipados para enfrentar os desafios de liderança do futuro. É mais do que um evento. É uma comunidade onde a grandeza é construída. Pare um minuto. E então, dê um passo que o capacite a desenhar seu futuro. Este podcast é um oferecimento. Mais cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.